Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Vamos falar da Série B, hein? Aconteceu nesse último final de semana, desde a sexta-feira, a quinta rodada da Série B. A Série B é igual à Série A, são 20 clubes. No retorno, os 4 primeiros colocados sobem para o Brasileirão de 2022, os 4 últimos colocados são rebaixados. Estamos na quinta rodada, clubes tradicionais. Desses clubes tradicionais, o Botafogo continua no G4 mesmo perdendo. O Cruzeiro está fora do G4, o Vasco está fora do G4, o Goiás saiu do G4, o Curitiba está fora do G4. Mas, antes de mais nada, quero convidá-los. Façam sua inscrição no canal do Luiz Ademar. Você que curte aí Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, tem vídeo sempre, todas as rodadas. Também dos clubes grandes na Série A. Também futebol ao vivo, também clube, noticiário dos clubes, enfim. Curta aí, dê um likezinho, dê sua opinião, dê sua informação, faça sua ponderação. Enfim, vamos bater aquele papo que a gente faz sempre no Twitter e faz sempre no Instagram também, certo? Vamos lá, quinta rodada, eu quero só falar para vocês que, olha, é quinta rodada, mas tem clubes, eu até anotei aqui, ó, o Brusque tem um jogo a menos, o Coritiba tem um jogo a menos, o Remo tem um jogo a menos, o Avaí tem um jogo a menos. Agora, na sexta rodada, que vai começar terça-feira, o Botafogo jogaria lá no Newton Santos o CSA, esse jogo também não vai acontecer por causa da Copa América. Então ainda nem todos os clubes têm o mesmo número de jogos. Okay? Mas eu vou sempre explicando para vocês. Bom, 5 rodadas, o líder disparado é o Náutico com 100% de aproveitamento. O Náutico do Hélio dos Anjos, campeão pernambucano, campanha espetacular, fez um grande jogo com o Botafogo. O Botafogo até reclamou, não sei o quê, papapá, tá até anotando aqui no meu caderninho, o Botafogo reclamou da arbitragem, mas foi 3-1, o jogo foi igual, o Vinícius, aquele mesmo do Palmeiras, fez 1-0, aí o Botafogo empatou com o Felipe Ferreira. Antes do Botafogo empatar, teve um pênalti pro Náutico, o Chiesa bateu e o goleiro defendeu. Enfim, o jogo estava super equilibrado. No finalzinho teve um novo pênalti. Aí o Chiesa falou, opa, deixa lá pro Jean. O Jean Carlos foi lá, bateu, fez 2-1. Nos acréscimos, já lá para os 50 minutos, o Paiva acabou fazendo 3-1. O saldo é Náutico 100% de aproveitamento, disparado. O segundo é o Operário com 10, disparado. Vai acumulando gordura, vai ficando numa situação tranquila, hein? Privilegiada. O Botafogo, que pese a derrota, ele está na quarta colocação com 8 pontos dentro do G4. Você tem que batalhar para estar sempre ali no bolo. O Botafogo está, mas já não joga na sexta rodada. Esse jogo vai ser adiado. Foi adiado, na verdade, o CSA. Mas vamos acompanhando. A cada rodada eu vou falando para vocês. Então o Náutico com o Botafogo, vou até anotar aqui para falar todos os jogos. Esse jogo, o líder 100%, o Botafogo segue no G4. Quem entrou na segunda colocação foi o Operário, hein? Quem se recuperando, depois tomar aquelas 5-2 do Guarani em casa, vocês lembram? Na verdade o jogo foi em Curitiba, teve um surto de Covid. Olha, o Operário vem sofrendo, mas jogou com o Cruzeiro, outro clube grande, o Cruzeiro, jogo muito bom. O Paulo Sérgio, atacante que ano passado foi um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro, veio para a Ponte Preta, negou fogo, fez um gol só de pênalti, a Ponte Preta se livrou dele e foi pro Operário. Rapaz, estreou no Operário marcando um golaço de bicicleta, fez 1-0, e aí em cima do Cruzeiro, aí o Cruzeiro acabou empatando, o Felipe Augusto empatou. Mas o Operário, batalhando no finalzinho, foi premiado com o gol do Djalma Silva, fez 2-1, o Cruzeiro teve mais um jogador expulso, o Cruzeiro vive uma instabilidade emocional terrível. O moral da história, o Operário é o vice-líder com 10 pontos, roubando a vaga do Goiás que caiu, e aí o Cruzeiro está lá na 18ª colocação, com 4 pontos, voltou para a zona do rebaixamento. O Cruzeiro não consegue embalar, hein? A terceira colocação é do Brusque. Brusque tem um jogo a menos, tá? Tem 9 pontos, mas um jogo a menos, ou seja, pode ir a 12. O Brusque conheceu a primeira derrota, estava 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, um jogo adiado, e acabou perdendo. Ele até fez 1-0 com o Edu. O Edu é um dos artilheiros do campeonato, com 4 gols. E depois, Vitória lá em Salvador, aconteceu a virada, o Vitória foi fazendo seus gols, e aí acabou tirando a invencibilidade. David, o Igor Catatal e o Soares fizeram os gols do Vitória. O Vitória deu uma subida, hein? Uma subida na classificação. Ele está agora na 11ª colocação com 6 pontos. O Brusque, apesar da derrota, assim como o Botafogo, também está no G4. Você tem Náutico, Operário, Brusque e Botafogo dentro do G4. Esses
são os times que hoje estariam no Brasileirão. Claro que é muito cedo ainda, 5 rodadas apenas, você vai ter 38, faltam 33, tem muita coisa para acontecer. Agora, o Botafogo tem 8 e quem tem 8 também é Guarani, Goiás e Sampaio. O Guarani ganhou o clássico com a Ponte Preta, o derby tradicional, número 200 e tal, gol do Regis. Olha que situação. O Guarani ganhou, gol do Regis, jogando melhor, acompanhou o jogo inteiro. E a Ponte Preta ainda em 5 rodadas fez 1 ponto. De 15 fez 1, é a lanterna com 20 pontos. Uma crise terrível lá na Ponte Preta. O Guarani festejando porque tem o mesmo número de pontos do Botafogo que está dentro do G4. Ou seja, está ali no bolo, maravilha. O Goiás caiu, também tem 8 pontos, saiu do G4 e caiu ali no bolo dos 8 pontos, mas se você for fazer agora, né, quem tem mais vitória, quem tem mais gols e tal, ele está na 6ª colocação, mas com os mesmos 8 pontos do Botafogo, após perder do Brasil por 1-0. Olha, o jogo foi... Esse jogo eu também vi a maior parte dele. O Goiás até fez 1-0 logo de cara. Foi 2-1 na verdade. Fez 1-0 logo de cara. Depois o Brasil virou o jogo. O Brasil foi martelando. O Fabrício empatou. O Gabriel Terra virou no segundo tempo. Depois o Brasil teve um jogador expulso. O Goiás martelou, mas não conseguiu chegar a empate. Moral da história, o Goiás tem 8, está no grupo ali dos 8, mas saiu do G4. E o Brasil, que estava lá na zona do rebaixamento, foi a 5 pontos na 12ª colocação. E para o Brasil foi espetacular esse resultado. Quem também tem 8 pontos é o Sampaio, hein? O Sampaio ganhou de virada. Em casa, lá no São Luís do Maranhão, ele ganhou do Confiança por 3-1. Confiança, até com o Neto Boirola, um dos artilheiros, junto com o Edu, com 4 gols, fez 1-0. Mas depois, 2 gols do Ciel, um gol do André Luiz, uma vitória fantástica, uma virada do Sampaio Correia, que está no bolo, hein? Botafogo na 4ª com 8, Guarani na 5ª com 8, Goiás na 6ª com 8, Sampaio na 7ª com 8. 2-1, o Confiança está agora na zona do rebaixamento, em 17ª colocação, com 4 pontos. Olha, a situação meio complicada do Confiança, hein? Tem que tomar cuidado porque a coisa está feia. Quem não jogou na rodada foi o Avaí e Remo. Tá? Avaí e Remo, estava chovendo muito, então esse jogo foi adiado. Esse jogo ainda não tem data para acontecer, só para avisar para vocês. Já o Coritiba foi até Goiânia, ganhou do Vila Nova por 1-0, gol do Igor Paixão, e vai tentando chegar no bolo, né? Ele agora tem 7 pontos, mas tem um jogo a menos. Vamos lembrar que ele tem um jogo a menos. Ele pode ir a 10 e pode entrar no G4. Então está numa situação até que certo ponto tranquila. O Vila Nova, que olha, caiu, foi para a 15ª colocação com 5 pontos. Precisa dar uma melhorada, hein? Dar uma melhorada. O Coxa está na dele, está querendo brigar pelo G4, está mostrando que a tradição pode resolver aí. Outro time tradicional, o Vasco. O Vasco fez uma partida, olha, uma partida difícil, gente. A gente vai falar assim, não sei o quê, o Vasco foi 3-0 no CRB, o jogo estava equilibrado e o CRB martelando, e jogo lá e cá, jogo Cano, para variar, fez um gol. Depois o Léo Jabá no segundo tempo e o Marquinhos Gabriel já nos acréscimos fizeram 3-0. Mas quem vê o placar não vê o jogo difícil que foi para o Vasco. Bom para o Vasco, que vai a 7 pontos junto com o Coxa ali, está na 9ª colocação. O Vasco voltou a ficar aliviado. O CRB, que está martelando, tem os mesmos 7 pontos do próprio Vasco e do próprio Coritiba. Então você vê que o CRB está fazendo boa campanha. Foi o CRB que até eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Esse foi outro jogo interessante. Agora o que a gente tem que falar também é o CSA. O CSA não vai entrar em campo agora na 6ª rodada, vai jogar com o Botafogo, né? Mas o CSA, nessa rodada, ele ganhou do Londrina por 1-0, saiu ali das últimas colocações, foi a 5 pontos. O CSA fez uma situação tranquila. E aí, com esse ponto, o gol foi até do Gabriel cobrando falta. O Londrina ficou na penúltima colocação com 3 pontos ali. O Londrina não sai da zona do rebaixamento. Londrina, Ponte Preta, agora o Confiança e o Cruzeiro voltar. A coisa está confusa ali, hein? Mas o Londrina tem só 3 pontos em 15 e a Ponte 1. Então, o CSA foi um alívio e para o Londrina foi terrível. Terrível, continua na zona do rebaixamento. Vamos rapidinho falar para vocês da 6ª rodada. Não vai ter Botafogo e CSA, que seria no Newton Santos, que está sendo utilizado
a Copa América. A CBF ainda não marcou essa data. Na terça-feira, às 4h30, nós temos Brusque e Sampaio, briga boa pelo G4. Nós temos Confiança e Vila, briga boa por Confiança sair da zona do rebaixamento e o Vila não entrar. Aí, às 19 horas de terça-feira, nós temos Goiás e Avaí. Goiás querendo retornar para o G4 e o Avaí também. Bom jogo, times tradicionais. Às 19 horas de terça, nós temos a Ponte Preta querendo ganhar a primeira diante do Operário vice-líder. Duelo difícil para a Macaca. Às 21h30, nós temos o CRB querendo se reabilitar diante de um Brasil embalado com a vitória, diante do Goiás. Depois, às 21h30 da terça, Curitiba e Vitória, dois clubes tradicionais, dois clubes querendo encostar lá no G4. Depois também temos o Remo, que vai enfrentar o Guarani. O Remo querendo ali sair daquele sufoco, o Guarani querendo colar ali ou entrar até novamente no G4. Na quarta-feira, nós temos um jogo isolado às 4 da tarde, o Londrina recebendo o Náutico. Londrina querendo sair do sufoco, 19ª colocação, com o líder 100% Náutico, hein? Que parada difícil, hein, Londrina? E aí a gente finaliza a rodada na quinta-feira com o grande clássico brasileiro, Cruzeiro Vasco no Mineirão, quinta, 21h30. Claro que na sexta-feira eu venho, já passo para vocês toda a rodada, toda a situação, como está a sexta rodada, como está o G4, como está toda a situação. E aí a gente vai trocando essa ideia rodada por rodada, perfeito? Forte abraço a todos. E olha, você que curte, hein? Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, ative o sininho, faça sua inscrição no canal do Luiz Ademar. Principalmente, me ajude a fazer os vídeos, faça a sua formação, o do seu clube, saiu o jogador, chegou o jogador, trocou treinador, me informe, a gente sempre bater papo e eu poder noticiar para vocês. Forte abraço a todos, até a próxima!